Semana do Meio Ambiente ou Semana da Ecologia é o tema do programa de hoje. Joinville é uma cidade bastante verde ainda. É uma cidade que tem 60% do seu território coberto com Mata Atlântica. Na cidade ainda nós temos muitos fragmentos da Mata Atlântica, principalmente nas partes elevadas, nos morros. E nós temos bastante morros dentro do extrato urbano. E assim nós vamos discutir e mostrar para vocês quais são os cenários que interessam e que devem ficar nos cuidados não só das autoridades, mas também do povo de Joinville. Não só os que moram aqui, os que vêm vindo para Joinville, mas os que também nos visitam. Uma cidade bem cuidada, é uma cidade que tem que ser respeitada na sua limpeza, na sua ordem. Não pode continuar jogando lata de cerveja para fora da janela do carro. Muitos já foram filmados, porque tem câmera hoje em tudo que é lugar na cidade, câmeras particulares, para a segurança comunitária. Mas o tema é a parte da qualidade de vida do ser humano, da ecologia. Então, como primeiro cenário, nós vamos tratar da questão dos manguezais. Você sabe que Joinville foi instalada dentro de manguezal. Na Rua do Príncipe havia, logo nos primórdios da chegada dos colonizadores para cá, os que vieram da Europa, eles desembarcaram no Rio Matias, Rio Cachoeira, Rio Matias, e ali era uma área de manguezal. E com o crescimento da cidade, essas áreas foram sendo desmatadas, aterradas, e foi sendo construída a cidade de Joinville, motivo porque em determinadas épocas do ano nós temos marés em algumas ruas centrais da cidade de Joinville, onde as marés mais altas, as marés de Cisígia, que acontece no mês de maio, elas, em pleno sol, as ruas ficam cheias de água salgada. Então, os manguezais são uma parte muito importante e a alimentação desse povo todo quando chegou a Joinville, quando chegaram os migrantes, quando chegaram os colonizadores. Quando chegaram os colonizadores, eles tiveram uma alimentação, muito peixe, tinha tanto peixe que o peixe pulava dentro das canoas. Em anos recentes isso ainda acontecia. Os manguezais, então, eles são um anteparo do mar, é uma área especial de reprodução, e para manter a qualidade do habitante dessa grande região aqui, os mangues devem, por lei, por obrigação, serem preservados e conservados. Essa palavra sustentabilidade em cima de área de manguezal não pega. Ele já é sustentável por si. A intervenção humana só atrapalha. A Mata Atlântica, então, é um outro cenário importante do município de Joinville, porque ele realmente garante o abastecimento de água da cidade que não para de crescer. Nós em breve estaremos com uma população de mais de 700 mil habitantes. Acontece que o abastecimento de água não é só para Joinville, com a quantidade de demanda crescente, também Araquari vai precisar da água da Serra do Mar. Araquari não tem recursos de água como nós temos em Joinville. Nós temos dois rios que nos abastecem, que seria o Quiriri e o rio Piraí, Cubatão. E Araquari e São Francisco provavelmente serão regiões que terão exigências para as águas de Joinville. Então, a Mata Atlântica,
que cobre as áreas montanhosas do município de Joinville, Campo Alegre, Garuva, Guaramirim. Essas águas são garantidas pela cobertura florestal da Mata Atlântica. Nós temos legislação hoje federal do Código Florestal que garante a manutenção dessas florestas. E também existe uma legislação nova hoje que paga para o produtor de água, ou seja, aquele agricultor que preservar a sua floresta dentro dos mananciais de uma cidade como Joinville, visando o futuro, esse produtor de água que preserva a Mata Atlântica, ele é remunerado. Essa remuneração ainda não ocorre em Joinville. Não houve, assim, ainda um estado de estiagem que causasse a calamidade pública. Mas isso virá. Com as mudanças do clima que nós estamos assistindo, certamente nós teremos que catalogar, cadastrar os produtores de água dentro dos dois mananciais, do Piraí e do rio Cubatão-Quiriri. Um outro cenário que nós também deveríamos pensar profundamente, nós joinvilenses, nós, povo da grande Joinville, incluindo até Garuva, Itapuá, Barra do Sul, Araquari, Guaramirim, nós temos que pensar nas áreas de proteção ambiental. No município de Joinville, nós temos uma APA, Área de Proteção Ambiental, na região do distrito de Piraberaba. Então, a área total do município de Joinville, ela tem 60% de cobertura florestal, onde a APA está delimitada. Essa área de proteção, ela tem uma legislação específica. Você, para cortar árvores, para ampliar a tua área agrícola, ou então mexer ou alterar o curso de córregos, ou suprir a vegetação em encosta, ou instalar uma indústria altamente poluidora. Essas condicionantes são analisadas pela coordenação da APA, da Área de Proteção Ambiental, um departamento da Secretaria de Meio Ambiente que ainda não vem operando regularmente. É muito importante para que as gerações que estão chegando aí tomem conhecimento disso, porque elas vão ter que cuidar dessa APA nos anos vindouros. A nossa geração não está muito preocupada com essa questão, minha geração principalmente. E as autoridades municipais, nos últimos governos, também não mostraram muito interesse. Não mostraram aquele interesse necessário para preservar as condições naturais dessa APA. A cidade está crescendo, a urbanização está ocorrendo, diversas residências e imóveis construídos estão sendo implantados dentro da APA sem que haja aquele controle necessário. Não existe ainda um portal na prefeitura da transparência que a gente pudesse analisar como é que está a APA, o que é que está ocorrendo dentro da APA, quais são as liberações, quais são os licenciamentos que estão sendo permitidos e que atividades estão sendo implantadas. E isso justamente é por causa da grande irrigação hídrica de córregos, riachos, de rios que tem dentro deste ecossistema preservado. É um tema que deve ficar sempre em pauta, não só da sociedade civil organizada, mas também das instituições públicas. E principalmente discussão dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Fórum
de debates ecológicos ambientais da cidade, do município. Continuando nesse tema da Mata Atlântica, nós temos dentro do perímetro urbano de Joinville inúmeros fragmentos da Mata Atlântica que correm o risco de serem desmatados, destruídos, porque a lei de ordenamento territorial passou a permitir determinadas ocupações sobre fragmentos da Mata Atlântica. Vocês sabem, nós já falamos diversas vezes nesse programa, que os fragmentos da Mata Atlântica são verdadeiros sistemas de ar-condicionado que refrescam o perímetro urbano, as ruas centrais e as ruas laterais da cidade nos meses mais quentes do ano. Então, quanto mais prédio, quanto mais elevação das construções urbanas tiver, maior é o nível de aquecimento desse concreto e somente esses fragmentos da Mata Atlântica têm condições de resfriá-los à noite. Se isso não ocorrer, Joinville vai sofrer tempestades temporais localizados muito fortes, com grande destruição, com destelhamento, com tombamento da arborização pública, e que não são efeitos diretos das mudanças do clima, mas da mudança da temperatura provocada pela construção civil, que foi privilegiada pela atual Lei de Ordenamento Territorial. É um tema que deverá ser discutido muito na Câmara de Vereadores de Joinville, porque é dinâmico o sistema. As construções vêm, as imobiliárias vêm e a cidade muda o seu perfil de calor. Mas nós vamos continuar com esse tema no bloco seguinte. Retornando com a Ecologia em Ação, nesse segundo bloco, nós vamos continuar com temas e cenários de Joinville sobre a questão ambiental. Uma questão ambiental muito importante, que há muitos anos vem sendo respeitada, e nem tanto, é a questão da cota 40. A cota 40 no município de Joinville é única no Brasil, em função do nível dos reservatórios de água. No tempo da Casan, aqui em Joinville, foi delimitado como cota 40 para a construção civil, para que todas as casas recebessem a água sem a necessidade de bombeamento forçada da água para as casas que estivessem acima da cota 40. Então foi proibido qualquer construção em Joinville, nos morros da cidade, acima da cota 40. Não havia licenciamento ambiental. Houve sim invasões encorajadas por candidatos políticos que fizeram uma negociata dessa questão, e nós temos hoje muitas casas construídas acima da cota 40, mais de 3.000 lotes foram liberados e não houve uma contenção fiscalizada correta por parte dos administradores municipais. Então a cota 40 é vital para Joinville. Toda essa grande quantidade de chuva que cai aqui, se não fossem os morros, se não fossem as matas cobrindo esses morros que não foram desequilibrados, nós teríamos muitos deslizamentos, com mortes, com problemas seríssimos de caixa para a prefeitura, diante das grandes despesas que a municipalidade teria na reparação, na remediação dessas áreas desequilibradas. Então nós não podemos mexer na cota 40,
acima da cota 40 não se deveria construir, não se deveria suprimir a vegetação, porque elas mantêm o equilíbrio dos morros. Choveu demais, há o risco de deslizamento. Agora, essa semana, esse mês de chuvas em Joinville, a Defesa Civil está nos chamando a atenção para deslizamentos. Em Joinville eles não ocorrem porque acima da cota 40 nossos morros estão preservados em grande parte. Então é política municipal a cota 40 mantida. Entra prefeito, sai prefeito, não interessa a cor partidária, isso tem que ser respeitado. Não dá para trocar votos por autorizações falsas, por enganação aos contribuintes que acham que podem construir acima da cota 40, porque o candidato a vereador, porque o candidato a prefeito, porque o candidato a deputado estadual disse que ia dar um jeito depois. Não dá. Vai dar cadeia, tanto para quem invade como para aquele que facilitou a invasão. É complicado. O direito ambiental está cada vez mais fortalecido. Cota 40, então, está bem entendido o que é. A cada dia que passa, os joinvilenses estão mais felizes porque eles estão notando que o rio Cachoeira está se revitalizando. As margens estão se transformando em corredores de fauna. O que é isso? Toda a bicharada, pássaros e animais silvestres andam na mata ciliar do rio e transformaram ela em corredor de fauna. Esse corredor de fauna do rio Cachoeira e dos afluentes, os efluentes do rio Cachoeira, eles têm ligação com as matas, com as topo de morro que estão com Mata Atlântica preservada. Então, realmente, nós temos muitas aves silvestres hoje no centro da cidade, nas margens do rio Cachoeira, e o próprio rio está cheio de peixes, muito peixe. Então, são peixes exóticos, são peixes nativos e as águas que estão ficando cada vez mais limpas em função dos tratamentos que vêm sendo implementados tanto na indústria como no próprio sistema de saneamento básico em Joinville, ou seja, a implantação de rede de esgoto faz com que o rio tenha uma qualidade de água melhor e isso propicia a sua vida e a sua recuperação. Tiro o chapéu para os joinvilenses, para as autoridades que estão entendendo de que um rio se recupera com a ajuda nossa, mas o rio tem grande parte a função de se autorrecuperar, de se autodepurar. Não vamos atrapalhar a natureza que está se recuperando. Limpeza de rio não é corte da mata ciliar, não é corte, não é destruição dos corredores ecológicos. Já foi praticado esse erro aqui, eu acredito que não acontecerá mais. Outro tema ecológico que Joinville tem que discutir e continuar discutindo é a questão ecológica, ambiental, do afastamento dos resíduos da construção civil. Há 20 anos, certos setores da sociedade civil organizada estão lutando para conseguir o licenciamento ambiental, para implantar centrais de deposição dos resíduos da construção civil, ou seja, concreto armado, tijolos, telhas, restos da construção civil, madeira, plástico, tudo isso armazenado e reciclado, retornando todos esses materiais reciclados, valiosos por sinais, novamente para o ciclo da construção civil. O maior beneficiado de uma central de tratamento é o contribuinte. E a própria prefeitura, sabendo usar desses recursos, ela poderá economizar mais de 50% de custos na compra desses materiais da construção civil, quando vem diretamente das áreas de britagem, das áreas de mineração.
todas elas feitas dentro de áreas de preservação permanente no município de Joinville. Então nós teríamos assim um avanço na questão ambiental de uma maneira muito positiva, reduzindo os impactos da mineração nas áreas de preservação permanente e aumentando o consumo e a utilização dos materiais reciclados da construção civil. Brita, areia, rachão, pedrisco, certo? Madeira pode ser transformada em cavaco, restos de corte de árvores poderão virar também cavaco para as caldeiras lá da Deller, por exemplo, que usa o cavaco para a produção de vapor. Poderia ser tudo transformado em renda e emprego. Da maneira como está sendo feito hoje, é um crime ambiental. O setor de caçambeiros não tem endereço para alocar os resíduos da construção civil que são coletados nas construções de Joinville e são colocados em locais impróprios. É um tema importante que deve ser discutido. As nossas instituições ambientais em Joinville, elas estão funcionando de uma maneira não muito desejável. Nós não temos mais tido a presença da Polícia Ambiental em Joinville. A Polícia Ambiental, ela em outras épocas, ela estava presente diariamente no noticiário das TVs, das rádios, mostrando o serviço para a população, ajudando a população nos problemas ambientais. E isso hoje não ocorre mais. Quando se liga para lá, a desculpa de sempre é que eles não têm veículos suficientes, não têm um número de policiais ambientais suficiente e que a área de atendimento é muito grande. Parece que vai até Mafra, atingindo Garuva, Jaraguá, Guarabirim, São Francisco, Araquari. Então é uma área muito grande para pouca gente. É desculpa. Isso não justifica a ausência do noticiário positivo ambiental que sempre foi promovido e patrocinado pelas ações da Polícia Ambiental. Está aí um convite para os policiais ambientais se fazerem presentes no meu programa e explicarem quais são os problemas e como é que nós podemos solucioná-los em benefício da qualidade de vida do habitante da cidade de Joinville. É uma boa, hein? Vamos dar mais um tema como interessante, é o CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, tem se reunido mensalmente sob a presidência do secretário de Meio Ambiente. A gente não tem mais recebido nenhuma mensagem, nenhum convite do CONDEMA para participar das reuniões como espectador, fazendo presença, colaborando com os temas desenvolvidos no Conselho Municipal de Meio Ambiente. O Conselho mais ou menos se fechou em si, não se tem transparência das suas ações. A SEMA, por sua vez, é uma Secretaria de Meio Ambiente que hoje tem muitas funções e uma função que não se dá muita atenção é a questão ambiental. Os licenciamentos ambientais estão sendo realizados a toque de caixa, num curto espaço de tempo, não há muita fiscalização depois de dada a licença ambiental. Tem ainda problemas pendentes na justiça diante de uma fiscalização equivocada que houve há tempos atrás nesse órgão, nessa secretaria. Há necessidade de uma revitalização, de um reestudo das funções ambientais voltadas para a coletividade, não para o partido político, não para grupos hegemônicos ou aqueles que prestam serviço para a municipalidade na questão ambiental. Vamos encerrando esse programa da Semana do Meio Ambiente, de Ecologia em Ação, desejando a vocês todo sucesso e aproveitamento nos eventos municipais que a Prefeitura Municipal de Joinville vai oferecer para vocês durante esta semana. Até o próximo programa Ecologia em Ação.
Música